Então, pessoal, hoje vai ser mais curto, na verdade. Então, basicamente, era discutir esses dois artigos. Eu vou mostrar para vocês o Mendeley. Eu pedi para vocês instalarem o Mendeley, mas, sinceramente, agora eu estou pensando que talvez seja melhor eu mostrar aqui, né, já que está sendo gravado, eu mostro aqui como é que usa ele, né, as diferentes funções deles. E aí vocês podem consultar esse vídeo depois no YouTube. Vai ser melhor, eu acho, do que vocês tentarem fazer junto comigo, até porque se alguém empacar em alguma etapa, né, à distância, 30 pessoas, eu não vou conseguir dar suporte. E depois a gente conclui o curso, tá? Esse é o plano para hoje. Então, sobre os artigos, esse artigo dos atributos das árvores, né, que esse a gente discutiu aqui no segundo momento, para mim as questões-chave, né, independente, lógico, de formatação, de design, o mais amplo, o mais geral para mim desse artigo é que ele fala sobre corredores ecológicos o tempo todo, e não é o tema da pesquisa. Não tem imagem, não tem descrição da área de estudo, como a Laura falou. O texto do resultado poderia ser muito mais claro. A discussão, ela foca em cada espécie. Ela analisou 21 espécies, né? E na discussão ela vai nas 4 melhores e explica dos atributos de cada. Isso não é interessante para boa parte da audiência, se o objetivo for um dia fazer isso ser um artigo internacional, tá? Ela colocou fonte do autor, algo também que não precisa, tá? Então, esse é um artigo que foi enviado para uma revista e foi rejeitado, um artigo de verdade de um pesquisador que concluiu a pós-graduação e escreveu isso, tá? O outro artigo, então, esses são os principais pontos, beleza? O outro artigo, mas, enfim, esse artigo, ele teve esses erros de estrutura, mas o primeiro artigo, né, ele pode ser muito trabalhado ainda e ele pode melhorar. Ele tem dados bons. O delineamento dele, apesar de às vezes não estar muito bem explicado, o delineamento é bom. Então, realmente é uma questão de organizar as ideias e escrever, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso já já. O segundo artigo dos adubos verdes, da crotalária, eu achei ele muito pior ainda do que o outro. Eu acho ele muito pior. Por exemplo, a introdução dele não tem fechamento, a introdução acaba sem pergunta, objetivo, justificativa, hipótese, sem nada. Os métodos, ele tem 5 tratamentos que poderiam ser descritos em tabela. Ele dá o tipo, o modelo do trator que foi usado. Assim, isso não é importante, é um detalhe totalmente desnecessário. Ele se refere aos tratamentos como números, o que confunde muito o leitor. Às vezes, uma pequena sigla explicativa poderia ser muito melhor. Muitos dados em tabelas, quando gráficos poderiam ser mais informativos. Ele apresenta média sem variação, o que é gravíssimo, sempre deve ser apresentado variação. Isso o outro artigo faz muito bem, né? Aqui eu repeti tabelas como figuras. Então, pessoal, esse artigo aqui dos adubos verdes da crotalária, esse artigo é meu. Ele foi a primeira versão do meu TCC em 2009, 2010, eu acho que eu escrevi ele. Esse artigo horrível, que é muito ruim. Eu leio esse artigo meu hoje e eu tenho muita vergonha. Foi a primeira versão dele. Depois de muito trabalhar com esses mesmos dados, né, e de trabalhar na escrita, trabalhar na apresentação dos dados, esse artigo foi publicado. Né, foi publicado na Ciência Agrícola, que é uma revista com impacto legal, é a revista da Exalc e é uma revista internacional. Tá? Então, existe esperança para todos nós. A gente não começa as coisas já sendo bons. Até hoje eu não sou bom em escrita, eu tenho que aprender, eu sou corrigido várias vezes. Então, só para mostrar para vocês, eu estou me expondo aqui, trazendo algo muito ruim que eu escrevi, mas após trabalhar muito nele, ele ficou bom, e hoje o artigo é bom, entendeu? A primeira vez eu tenho vergonha, mas o que foi publicado tem o meu nome, tem o nome de outros pesquisadores, e botar um nome num artigo, eu boto minha mão no fogo por isso. E eles fizeram isso, tá? Então, era isso que eu tinha para trazer dessa parte, tá? Deixa eu só... E agora eu vou falar um pouco do Mendeley, tá? Eu vou dar alguns exemplos de uso do Mendeley aqui, tá? O Mendeley Desktop, existe várias versões do Mendeley, né? Tem o
o Mendeley que o pessoal da biblioteca usa, né? E é ótimo. Tem o EndNote, que é outro software de organização de referências, que também é muito bom. Tem o Mendeley Desktop, que é o que eu uso, que eu tenho mais familiaridade. Ah, Ricardo, qual software para organizar referências no meu artigo eu vou usar? Cara, eu gosto do Mendeley, tá? Você pode usar o Mendeley, o da Web, que é o pessoal até da biblioteca da Exalc dá curso, e ele também é muito bom e vai fazer tudo o que precisa para você. Só foca em um, não tem por que você aprender três, quatro, né? Porque provavelmente você só vai usar um. Ah, mas nossa, Ricardo, eu vou sentar, vou ficar meia hora, uma hora para aprender a usar esse software. Cara, se você ficar uma hora para aprender a usar ele, eu acho muito, provavelmente vai ser menos, mas o que você vai ganhar de tempo, que você não vai ter que escrever cada uma das referências à mão, né, de você poder automatizar o processo, e se você tomar uma rejeição de um artigo, você poder reformatar para uma outra revista rapidamente, já compensa, já pagou com certeza a uma hora que você vai demorar no máximo para usar para aprender a usar o Mendeley. Então, o Mendeley, ele tem basicamente essa cara aqui, depois que vocês baixarem, instalarem ele, ele vai abrir uma janela mais ou menos dessa forma aqui, tá? Onde você pode diversas pastas com referências, tá? E você pode ir alimentando essas pastas com artigos, tá? E existem várias maneiras de você fazer isso. Por exemplo, eu venho aqui no Edge, Ô, adicionar... Charles, Pode falar. não tá aparecendo, não. Acho que você está compartilhando uma tela. Só essa aba aí não tá aparecendo, pelo menos aqui para mim, né? Opa, que bom que você falou, Thaís. Não tá aparecendo mesmo. Tá legal. Vocês estão vendo o que exatamente? Tô vendo o site para baixar o Mendeley. O site para baixar o Mendeley. Isso. Tá. Você não Eu acho que você compartilhou uma janela, não a tela inteira. Compartilha a tela inteira que dá para ver tudo que você faz. Nossa, gente, obrigado demais. Muito obrigado por esse toque. Vamos lá. Me avisem aí se vocês estão vendo o Mendeley. Agora deu. Aê! Valeu, minha mineira querida. Vamos lá. Então, aqui, ó, vocês podem alimentar o Mendeley de várias formas, né? Você pode colocar uma pasta inteira. Às vezes a gente tem uma pasta que tem os nossos PDFs dos artigos, né, que a gente usou. Você pode selecionar uma pasta, dar OK, e ele importa todos os PDFs dessa pasta. E depois você pode ir checando se isso está certo. Mas geralmente a gente vai importando um de cada vez, que daí você pode pôr em adicionar arquivos. E você pode vir aonde você tem os seus artigos em PDF, né? Deixa eu pegar um aqui que não está acrescentado ainda. Deixa eu pegar um aqui, um artigo. Aqui. E basicamente é clicar no PDF que você quer abrir. Vamos ver se esse vai dar certo. Aí ele fala, ó, tem outros PDFs nessa pasta, você já quer importar eles? Não. E olha só, já está aqui o nome do artigo, os autores, a revista, o ano, o resumo do artigo, tudo, o DOI. Isso é uma das formas de importar. Essa automatização funciona muito bem com artigos em inglês e geralmente artigos mais recentes, dos últimos 5, 10 anos. Se for um artigo mais antigo, ou um artigo em português, geralmente ele não tem o formato, né, que o Mendeley consegue reconhecer automaticamente, até por uma questão da linguagem. Às vezes dá certo, tá? Pô, Ricardo, mas aí então eu coloquei um arquivo aqui e ele não reconheceu. Tá, vamos tentar fazer isso. Ó, vamos supor que você tem um artigo que você quer colocar e você não sabe, ele não consegue ler. Você tenta fazer isso e não dá certo, ele fica bagunçado, ele acha que é de outra revista, não tem problema. Você pode vir aqui, uma das formas de resolver isso, tá? É adicionar manualmente, e aí você pode colocar no braço, escrever e vai ficar salvo.
Pô, Ricardo, mas colocar no braço, não tô afim, né? Tá bom. Então você pode ir na internet, você pode procurar o artigo que você quer. Por exemplo, vamos supor, eu quero citar esse artigo aqui. Vamos supor que por algum problema não está dando certo fazer automaticamente pelo PDF. Então eu entrei na página da revista, está aqui o artigo. Eu posso copiar o DOI, tá? Que nada mais é que uma identificação digital, tipo um RG desse artigo digitalmente. Eu posso colocar o DOI aqui e pedir para ele pesquisar com base nesse DOI. E ele, se der certo, ele já consegue preencher quase tudo, né? Aqui ele ainda não conseguiu, porque o artigo é bem recente, às vezes nem está definido isso ainda, só com base no DOI. Pô, Ricardo, mas é um capítulo de livro, cara, não vai ter DOI, não vai ter essas coisas, aí você tem que vir aqui e escrever na mão, ou, o que alguns sites também fazem, você pode vir em ferramentas aqui, não, obrigado. Eles têm, muitos sites de revistas científicas têm a função de exportar citação. E aí eu posso baixar a citação nesse formato RIS, que é o formato que o Mendeley consegue ler, tá? Eu salvo esse arquivo RIS, sei lá, em algum lugar aqui que esteja fácil. Isso, RIS file. Aí, de novo, eu venho no Mendeley, adicionar arquivo. Ele reconhece esses arquivos RIS e ele consegue, agora ficou até melhor pelo arquivo RIS, ó, já veio o resumo, tudo. Ele já consegue adicionar aqui, tá? E assim você vai construindo a sua biblioteca. Tá, como é que eu jogo isso pro Word? Vamos pegar aqui um arquivo em branco. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é instalar o plugin do Mendeley para o Word ou para o software que vocês usam para escrever, tá? Assim que você instala o Mendeley, ele já pergunta se você quer instalar o plugin. Se não der certo, no site deles tem uma explicação bem clara de como fazer, tá? E o plugin do Word o plugin do Mendeley vai estar aqui na aba referências. Vocês estão conseguindo ver o meu arquivo do Word? Dá para ver uma página do Word em branco? Agora deu. Agora deu. Tá, ufa. Então, eu posso fazer assim, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Eu já preparei uns exemplos, acho mais fácil. Vamos supor que vocês estão escrevendo no seu artigo e você falou, as trajetórias sucessionais podem ser divergentes. Alguém avisa se não estiver conseguindo ver, tá? Eu quero colocar a citação aqui. Você vem aqui nas referências do Word, inserir citação, e ele vai, na sua biblioteca, você pode procurar rapidamente. Eu quero citar um artigo do Arroio Rodrigues de 2017. Vou escrever aqui Arroio 2017 e o título tinha múltiplo, eu lembro disso. Opa, tá aqui, ó. Esse de baixo, ó, Multiple Successional Pathways, esse artigo aqui. Ele vai dar uma travadinha. Tchaulinho, perdão. Pode falar. Mas é que não tá acompanhando. Eu tô vendo a tela do seu Word branco, eu não sei se para todo mundo tá assim. Eu não sei se é um delay. Eu acho que é delay, demora para aparecer. Delay mesmo. Tá. Porque você faz as coisas e só depois que aparece na tela aqui compartilhada pra gente, entendeu? Entendi. Agora chegou, exemplos de uso do Mendeley. Tá. Então eu acho que daí é um delay da internet e do Google Meets, pessoal. Eu vou tentar ser um pouquinho mais devagar, para daí não ficar tão discrepante. Show, vai dar tempo. Agora ele chegou aqui. Agora chegou. Tá, eu vou tentar ser bem mais devagarzinho. E qualquer coisa talvez esteja no vídeo depois, né? Mesmo com um atraso. Mas enfim, coisas de apresentar pela internet. Aí, outra coisa que vocês podem fazer é editar a citação de vocês, né? Então, por exemplo, eu vou usar esse exemplo de novo do Arroio Rodrigues.
tá? Só para facilitar. Eu quero escrever uma frase assim, ó. Segundo o Arroyo Rodrigues, as trajetórias sucessionais podem divergir. Pá, mas se eu quero escrever desse jeito, né, não faz sentido ter esse parênteses aqui. Vou até dar um... E não tem erro, você clica, eu estou apagando o parênteses aqui, eu estou usando o próprio Word para fazer isso. Eu quero que você deixe assim, eu quero escrever aqui e outras referências. Manter as edições manuais, né? Ele vai perguntar se eu quero manter as edições manuais, eu falo, beleza. E aí você tem a citação formatada do jeito que você quer. Sempre que você quiser fugir do jeito que está automatizado, você pode fazer isso manualmente, e eu já explico como mudar o estilo dele também, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Outra coisa, vamos supor que vocês tenham várias referências, né? Efeito de borda é complexo. E muitos autores falaram isso, né? Não tem problema. Eu posso pegar um autor, aí eu posso pesquisar outro autor, né? E eu posso ir acrescentando autores conforme eu quiser, tá? E daí, quando eu der OK, ele vai listar isso de acordo com as normas. Se a norma é ordem alfabética, ele já coloca em ordem alfabética. Se a norma é por ano, ele vai colocar por ano, né? Eu já vou falar como mudar essas normas. Então, eu acho o Mendeley muito fácil. Vocês podem tanto colocar, inserir citação, ou vocês podem apertar Alt M e automaticamente já abre a mesma janelinha, tá? Um problema que muitas pessoas têm é assim, putz, eu quero citar a FAO, né? E a FAO, a Food and Agriculture Organization of the United Nations, se eu digitar ele aqui no Mendeley, ele vai aparecer, ele vai achar que Food and Agriculture Organization, né? Ou, por exemplo, né, vamos usar um exemplo em português, IBAMA, né? Instituto Brasileiro, ele vai achar que Instituto é o primeiro nome, Brasileiro é o segundo nome, e que não é o caso, né? É uma instituição. Então, o que vocês podem fazer? Quando vocês forem adicionar uma referência de instituição, vocês podem editar a autoria. Vocês estão vendo o Mendeley aqui? Está todo mundo no Mendeley comigo? Sim, não. Ó, se ninguém falou que não, aí, se ninguém falar que não, tá tudo certo. Quando vocês podem editar manualmente os autores e colocar, ele sempre vai dar essa opção. Instituição, organização. Aqui, ó, estão vendo? E aí ele entende que esse nome não é o nome de uma pessoa, é o nome de uma instituição. Então ele não vai tentar pôr o último nome na frente, né, fazer essas coisas. Então também é uma ferramenta bem importante que eu apanhei muito até descobrir isso. Ô, Chal, volta, por favor, que eu boiei. Sem problema. Ó, aqui. Vamos supor que eu quero fazer eu vou fazer uma citação manual, tá? E é uma seção de livro do IBAMA. Tá? Então, eu vou só pôr Instituto Brasileiro de... Né, eu vou deixar assim e IBAMA. Opa, vou deixar como autor, né? E vou escrever direito Instituto, que é importante, tá? Instituto Brasileiro... Meu Deus, vamos lá, aí. Instituto Brasileiro de Recursos. Se eu deixar desse jeito, ó, eu vou fazer um teste aqui, ó. Título teste, né? Eu vou salvar essa referência. Instituto Brasileiro de Recursos, IBAMA, título teste. Vou colocar essa referência no meu texto. Aqui, ó, o IBAMA, né? O que é a referência que a gente fez. Ele coloca o nome completo. Eu não pus ano nem nada, né? Por isso que tá ND. Ele coloca o nome completo. E se eu quiser inserir isso como bibliografia, ele coloca assim, ó, Instituto Brasileiro de Recursos, e aí o IBAMA, ele coloca I, porque ele acha que isso é o primeiro nome, ou é um sobrenome. Ele não entende muito isso, entendeu? Quando é o nome de uma instituição, ele acha que é o nome de uma pessoa.
e ele interpreta dessa forma. Para evitar isso, você tem que vir aqui nos autores e falar, olha, cara, IBAMA é uma instituição, tá? E você pode até só deixar esse nome IBAMA aqui, também, se você quiser, não tem problema, mas é importante você deixar como instituição, tá? Ô, Shaolin, vai um pouquinho mais devagar, porque tá travado aqui. Travado, né? Desculpa aí, pessoal. Enfim, você coloca como instituição, quando for uma instituição, para evitar ele interpretar isso como um nome de alguém, um cara que o primeiro nome é instituto, o segundo nome do cara é brasileiro. Você colocando como instituição, ele entende aquilo como um nome corrido, tá? Um nome realmente de uma instituição. E, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Cadê agora o que eu tava? Desculpa aí, pessoal. Aqui. E aí, quando você colocar no texto, agora que está como instituição, né? Ele vai aparecer como instituição, tá? Sem tentar reorganizar o nome. Eu posso explicar isso melhor depois, tá, gente? Que essa é uma parte que até eu estou precisando aprender melhor. E quando você inserir a literatura, ele não vai também atropelar igual ele fez da outra vez, tá? É basicamente isso, tá? Mas assim, qual que é a mensagem? Coloquem, quando for uma instituição, ele tem a opção de colocar como instituição. Aí você não precisa, ou você pode alterar manualmente aqui também, se ele der algum erro, tá? Não tem muito problema com isso. Por fim, pessoal, para o Mendeley, essa parte ficou um pouco nebulosa, tá, gente? Mas, enfim, confia em mim que dá certo, eu posso entrar um pouco mais em detalhes nisso depois. É que eu tô com medo desse delay aí também. Por fim, pessoal, quando vocês quiserem inserir uma literatura, né, beleza, eu citei vários artigos aqui, e eu quero agora fazer a parte de referências do meu trabalho. Aí é simplesmente clicar aqui, ó, inserir bibliografia. E ele já vai inserir tudo que você citou aqui. Mas como é que não é o estilo da minha revista? Aí você vem aqui em cima, em Style, e ele tem várias formas de citação, vários modelos, né? Se o modelo, o estilo que você quer, não está aqui, você vem em More Styles e você baixa o que você quer, né? Eu quero o modelo da Nature, né? Enfim, você procura aqui, né? Vamos ver, será que eles têm da Science? Peraí que não está digitando por algum motivo. Será que eles têm da Forest Ecology and Management? Não aparece, porque provavelmente o da Forest Ecology é comum, por exemplo, a Forest Ecology escreve, o nosso modelo é o da American Psychological Association 7th Edition. Muitas revistas da área de ecologia usam esse modelo, né? É bem comum. Então aí você vê lá na revista e baixa o modelo dela. E muda aqui conforme você quiser. Se eu mudar aqui, né, vou pôr o da Restoration Ecology, ele já muda aqui. Não, eu quero da American Medical Association, ele já muda aqui. Tá? É muito melhor do que fazer no braço, com certeza. Pessoal, a ideia aqui, eu talvez tenha mais confundido do que qualquer outra coisa, mas a ideia é dar uma ideia geral das capacidades do Mendeley, tá? Porque por distância fica mais difícil. Ele tem a opção de você sincronizar isso com a sua conta do Mendeley, se você se cadastrar no site, né? Você pode sincronizar isso na nuvem, então você nunca perde suas bibliotecas. E eu queria saber agora se alguém tem alguma pergunta. Talvez tenha ficado um pouco confuso pelo delay e tudo mais. Essa questão da instituição é mais confusa mesmo. Mas se tiverem alguma pergunta sobre o Mendeley em geral, agora é o momento. Ô, Chau, eu não tenho uma pergunta, não. Só uma coisinha que é legal do Mendeley também, é que ele manda e-mail com os artigos parecidos com aquilo que a gente tem na nossa biblioteca, né? E isso é super legal. Eu vivo recebendo e-mail com artigos novos, com temas que eu me interesso,
Então, assim, é mais uma vantagem do Mendeley aí. Thaís, é verdade. Eu tinha comentado só isso na segunda, mas eu queria reforçar hoje e eu tinha esquecido. Muito obrigado. Isso é muito legal. E as referências são muito boas. Muito boas. Alguma outra pergunta, pessoal? Então, se não tiverem, ou podem escrever depois, só para fechar, indo para a parte de fechamento do curso, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, escrever, eu fiz um pequeno curso com uma jornalista de Stanford sobre redação científica. Isso não faz de mim um especialista no assunto de forma alguma, tá? Escrita é algo contínuo, pessoal, eu cometo erros bem básicos de escrita ainda, passam e acontecem. Esse é um dos últimos artigos que eu fui o primeiro autor e que eu cuidei de boa parte do texto, e foi assim que ele voltou depois dos outros coautores revisar, tá? Então é normal isso acontecer, é até um bom sinal, quer dizer que os coautores leram o texto. Essa jornalista que eu fiz o curso, ela falou que escrever não é fácil, tá? Escrever é um processo que exige, é um processo que às vezes a gente trava, é um processo que às vezes a gente cansa, e isso é normal. Se isso acontecer com vocês, não achem que vocês têm algum problema, que isso não é para vocês. Eu acabei de mostrar para vocês um artigo horrível, a primeira vez que eu fui escrever um artigo ficou horrível, e depois de muito me esforçar, e eu consegui publicar esse artigo, e hoje eu reconheço ele como um artigo bom, a versão final. Então é normal, gente. Tá? Todo esse processo é normal. Tá aqui, ó, a versão 12 do artigo, tá? E também o processo de publicação e de revisão por pares das revistas, ele é um processo meio cruel, porque assim, o seu artigo vai ser revisado por 2 ou 3 revisores e o editor. E é relativamente poucas pessoas que podem ter opiniões, né, ou visões, ou não terem entendido exatamente o que você escreveu, mesmo que você tenha escrito bem. Então, às vezes, não estou dizendo que toda publicação é assim, mas às vezes você é rejeitado não porque seu artigo é ruim, mas por outros motivos que não estão fora do seu poder. Tá? O livro Caminhar do Bêbado é um livro muito legal sobre esse assunto, como tem várias coisas que afetam a gente e que a gente não tem nenhum poder sobre eles. É um livro sobre um estatístico, ele fala como o acaso determina nossas vidas. É um livro legal, curtinho, eu recomendo. E lembrem disso, o Harry Potter foi rejeitado várias vezes antes de ser publicado, né? Uma vez eu estava trabalhando com o Pedro e ele falou para mim, e o Pedro é um grande cientista que escreve excepcionalmente bem, e ele falou, Ricardo, eu tô com um artigo muito bom, nossa, eu vou publicar ele na Nature. E aí foi rejeitado na Nature, aí ele tentou mandar de novo para outro, foi rejeitado de novo para... O artigo que ele achou que era a melhor coisa que ele escreveu foi rejeitado 4 vezes. Né? E acontece, ele não é um pior pesquisador, ou ele escreve pior por causa disso, às vezes acontece mesmo. Né? O que a gente pode controlar é a qualidade do nosso artigo, para reduzir essa chance que tem um fator, um erro aleatório aí. A qualidade do nosso artigo a gente pode controlar para reduzir isso, e o quanto a gente se empenha e tenta, né? A gente pode controlar o número de tentativas que a gente tem. Então, publicar um artigo, às vezes, é um processo de insistência, tá? Só para dar um exemplo para vocês, uma vez eu revisei um artigo e tinha eu e mais 2 revisores. Então, o primeiro revisor disse que o artigo é muito bom, mas tem erros. O outro falou que tem muitos erros e é um pouco bom. E o último revisor falou, cara, tá ótimo, pode publicar. Né? Então, como eu disse, escrita é muito pessoal e às vezes tem essas discrepâncias. O que eu faço quando isso acontece? Você, como autor da pesquisa, você tem que ver quais sugestões você acata e quais você nega e justificando. Né? Não é porque um revisor... Tem pessoas que falam, não, faça tudo que o revisor mandou e beleza, para publicar logo. Não, você é um pesquisador também. Se você tem um bom motivo para negar o que o revisor sugeriu, negue e explique. Pessoal, e aí, para quem quiser se aprofundar, eu sugiro muito, o professor Francisco também usa bastante, tem um monte de palestra do Gilson Volpato no YouTube, gratuitamente, ele se aprofunda muito em cada um dos aspectos
da redação científica. Ele é um nome fortíssimo da redação científica no Brasil, um dos pioneiros em abordar esse tema aqui no Brasil. Então, eu recomendo, tá, o canal dele. Tem um livro dele também, que até o pessoal comentou no grupo de WhatsApp, Guia Prático para Redação Científica, bem legal para aprofundar. E para o inglês, tem esse livro, The Elements of Style, que ele é bem curtinho e ele é bem denso, cheio de regrinha, assim, de umas dicas para melhorar a tua escrita em inglês. Claro que a gente não vai decorar todas as dicas de nenhum dos livros, mas é legal para ter ali, sabe, para sempre ficar consultando ou tirando dúvidas. Tem os artigos da Karen Hall, escrevendo para uma audiência internacional, que eu já mandei para vocês. Eu vou enviar o artigo escrevendo uma resposta boa para revisores. Então, quando você recebe uma resposta de um parecer sobre o seu artigo, como que você responde a isso, né? Uma forma legal de você responder. Também tem um artigo sobre como revisar artigos, que eu posso passar para vocês. E também tem vários cursos sobre isso, né? Esse curso da Universidade de Stanford que eu fiz, ele tem no Coursera, dá para você fazer uma versão dele mais light gratuitamente, é bem legal, tá? É de uma jornalista que trabalha só divulgando ciência em Stanford, então ela tem uma coisa bem interessante, só que é totalmente em inglês. O Udemy também, eu recebi indicações dos cursos do Udemy, eles são bem acessíveis, eu nunca fiz nenhum, mas pelo que eu vi, assim, parecem ser bons. E, por fim, esse site Carja, ele tá com cursos gratuitos de redação científica. O professor Francisco que me indicou, que o pessoal do Instituto Federal está fazendo. Tá? E, por fim, pessoal, é assim, eu escrevi um pouco sobre isso no blog do New For, isso vai ser postado já já. Para concluir, a escrita em geral e a redação científica, ela é uma ferramenta muito importante para a gente, não só para a nossa carreira profissional, individual, mas escrever e registrar conhecimento é importante para a nossa espécie. Né? A nossa espécie, a tradição oral tem o seu valor, mas por bem ou por mal, a nossa espécie está aqui hoje porque a gente conseguiu registrar conhecimento e passar ele para frente. Uma das maiores perdas da nossa como espécie, eu falo como espécie, como humano mesmo, assim, uma das maiores perdas nossas foi a destruição da Biblioteca da Alexandria, né, que queimou conhecimentos únicos da época e dizem que atrasou em décadas, talvez séculos, o desenvolvimento científico da humanidade, perder aquela biblioteca. Então, registrar o nosso conhecimento, né, escrever e deixar isso acessível, não é só eu acho, um dever nosso com a sociedade, como cientistas, como pesquisadores, como engenheiros, como pessoas que fazem a parte prática da ecologia e da floresta e da agronomia. Não só o nosso dever com a sociedade, mas como a nossa espécie, porque um dia, talvez não seja útil, infelizmente, mas talvez seja útil, né? E se nós estamos aqui hoje é porque quando a gente faz uma pesquisa, tu percebe, nossa, ainda bem que alguém já estudou isso. Nossa, o que esse cara está falando tem a ver com o que eu falei, né? Se o Darwin não tivesse escrito o livro dele, tivesse só comentado, né? Onde que a gente estaria, né? O quanto que isso não atrasaria o conhecimento, né? Se os poetas, se os escritores, quantos artistas nós temos que são tímidos e não registram, não escrevem, não pintam, não filmam, não fotografam o que eles acham belo. O quanto que a gente perde de beleza, né? Que as pessoas não compartilham. Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade e isso ajuda muito a nossa espécie, né? Eu pude ler o Darwin tem um livro sobre plantas trepadeiras, sobre lianas, e era o tema da minha dissertação de mestrado. E eu pude ler o que o Darwin achava sobre lianas, imagina isso, entendeu? Tipo, se ele não tivesse escrito, eu nunca ia saber o que um dos maiores naturologistas tem a dizer. E ele podia me contar a opinião dele sobre as lianas, porque ele escreveu. O primeiro poema da humanidade é de uma princesa da Mesopotâmia, se eu não me engano, de 4.000 anos atrás. E eu posso saber o que ela tem a dizer no poema, que é sobre a Lua, a mesma Lua que eu estou olhando, e eu posso saber o que uma princesa da Mesopotâmia de 4.000 anos atrás tem a dizer sobre a Lua, né? Porque ela escreveu. Então, é difícil, mas é importante escrever, tá, pessoal?
E com isso eu concluo e eu agradeço muito a paciência de vocês, com todas as dificuldades técnicas. É muito chato fazer curso e assistir um curso online é muito chato, mas é o que a gente tem para hoje, né, na situação. E agradeço demais vocês, e todo o material vai estar disponível, mas se precisarem de qualquer outra coisa, o meu e-mail eu vou colocar aqui no chat e também eu estou disponível, né, vocês têm meu contato em grupo de WhatsApp e tudo mais, ou através do pessoal do Lastrop, do Newfor, então fiquem à vontade para me contactar se vocês precisarem de qualquer coisa. E às 5 horas eu vou falar um pouco sobre ecologia da restauração da Semana do Meio Ambiente também, então quem quiser está convidado, beleza? É isso, pessoal. Ok. Obrigada, tchau. Arrasou, hein? Valeu, pessoal. Valeu, Thaís. Obrigado, Ricardo. Foi muito bom, aprendi bastante, viu? Valeu. Obrigado pela sua paciência e sua dedicação aí, ok? Obrigado. Valeu aí. Então, Laura, Letícia, eu não sei aí como é que vocês vão fazer, se vocês vão enviar certificado para o pessoal, se tem algum requisito para o certificado que é legal vocês deixarem claro, não sei. Então, queria primeiramente agradecer mais uma vez ao Ricardo pela disponibilidade, por compartilhar conosco. Então, muito obrigado mesmo, acho que isso faz a diferença. A gente está tendo essa oportunidade de ouro, de estar evoluindo, né, aprendendo mesmo em casa e mesmo sem poder, restrito de muitas atividades, a gente tem mesmo que agradecer essa oportunidade e usar a tecnologia para nos beneficiar nesse sentido, então eu agradeço muito. Sobre os certificados e o prosseguir, né, do nosso treinamento técnico-científico, a gente vai esperar também terminar o mini curso de análise de dados, e aí a gente vai passar todas as informações. É necessário que tenha 70% de presença, né? E aí os outros detalhes a gente vai mandar por e-mail também, que algumas coisas a gente ainda está decidindo. Mas, então, após o mini curso de escrita de análise de dados com a Caterine, a gente vai manter todo mundo informado. Eu vou escrever e-mails também quando for o período de emissão dos certificados, para saber quem tem interesse, então fiquem atentos aos e-mails. Desculpa lotar a caixa de entrada de vocês, 1000 e-mails, mas é importante, né, o jeito que a gente tem para se comunicar. E então, segunda-feira, às 3 horas também, nossa primeira aula do minicurso da Caterine. E depois, ainda do minicurso, a gente vai ter as discussões de paper, né? Retomar essas discussões. Então, o treinamento, ele está avançando bastante e tem ainda mais atividades para a gente estar participando e aprendendo mais. Então, qualquer dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode me escrever, né? Tanto nesse e-mail meu pessoal, quanto no e-mail do Newfor, e a gente vai respondê-los o mais breve possível. Muito obrigada a presença de todo mundo, obrigada, Ricardo, Laurinha também, e até segunda, então. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.